Você já se olhou no espelho e sentiu que não se reconhece? Que se cobra demais, mas que se acolhe de menos? Hoje eu quero compartilhar com você algo que vem mudando a minha vida: o poder do auto-amor. Mas não aquele auto-amor bonito, perfeito, que se fala tanto, e sim aquele auto-amor que acontece quando ninguém tá vendo. Por muito tempo eu achei que o auto-amor era estar bem o tempo todo, estar confiante, estar sempre bela, sempre perfeita, treinar musculação, fazer skincare, postar fotos felizes no Instagram, estar sempre rodeada de grupos de amigos, em festas, em baladas, comprar roupa nova. E eu percebia que eu sempre estava no âmbito do fazer, fazer e fazer. Mas eu não percebia que eu acabava me colocando em situações onde eu não era respeitada. Eu me comparava com outras pessoas, me colocava em grupos de pessoas que, na verdade, nem se preocupavam tanto assim comigo. E me diminuía cada vez mais, toda vez que eu me colocava nessas situações. E chegou no momento que eu me sentia tão insuficiente comigo mesma e tão desintegrada com as pessoas, com os ambientes à minha volta, que eu cheguei ao ponto de perder a minha própria paz. E foi aí que eu entendi que o auto-amor não é se sentir incrível o tempo todo, e sim como você se trata quando não tá tudo incrível ao teu redor. E aí eu separei algumas dicas que funcionaram para mim nesse processo de reconstrução desse auto-amor, desse amor próprio, que com certeza podem te ajudar nesse processo. Lembrando que o auto-amor é uma jornada. Primeiro a gente precisa entender que o auto-amor não é um sentimento. Na verdade, ele é uma escolha. Primeiro você se cuida e depois o auto-amor vem. E como fazer isso na prática? Primeira coisa, você tem que aprender a dizer não, mesmo com medo. Isso foi uma coisa que eu demorei muito tempo para fazer e que, na verdade, o fato de eu ter esse medo de dizer não era justamente o fato de não me encaixar, das pessoas de repente terem algum tipo de julgamento sobre mim. Só que eu percebi que eu mesma já estava me julgando. E sinceramente, né, pessoal, se uma pessoa ela vai te julgar ou ela vai te excluir de determinado ciclo só porque você disse não, sinceramente, essa pessoa não é para estar perto de você. Ela não merece a sua atenção, não merece a sua amizade, não merece o seu amor. Realmente não é uma pessoa que tem que estar próxima de você. E outra coisa que vai te ajudar muito a fazer isso na prática é respeitar o teu próprio tempo e os teus próprios limites, sem ficar se comparando com a vida do outro, com a largada do outro, principalmente porque cada pessoa, ela consegue conquistar certas coisas de pontos de partidas diferentes. Muitas vezes você vem de um lugar onde você teve que batalhar para conquistar determinada coisa, para chegar em determinado lugar, e aquela pessoa que sempre teve um suporte familiar, financeiro, até um namorado, uma namorada que sustentou ali aquela pessoa. Gente, o meu gato tá encostado aqui na cadeira e ele tá tentando chamar minha atenção porque ele quer comer. Mas eu não vou dar comida a ele porque eu estou gravando, seu enxerido. Eu vou mostrar pra vocês. Dá oi, sua bola, seu gordo. Vamos jogar, né? A segunda dica é: o auto-amor às vezes pode doer. Tem decisões na nossa vida que a gente precisa tomar que muitas vezes elas parecem perda, mas na verdade com o tempo a gente entende que elas são um reencontro com a gente mesmo. O auto-amor é justamente abrir mão daquilo que te machuca, principalmente quando ainda existe algum tipo de apego. Então você vai ter que fazer uma faxina de relacionamentos, de amizades, de ciclos sociais, de alguns vícios, seja internet, alimentos, jogos, séries, o que quer que seja. Você vai ter que fazer uma faxina de hábitos, uma faxina de pensamentos, de crenças. Tudo isso, quando você vai limpando, entendendo a forma como você funciona e começando a ver que aquilo, na verdade, não faz sentido com a pessoa que você está buscando se tornar. Então você precisa realmente fazer essa faxina. Pode escrever, utilizar um caderno, fazer algumas leituras de autoconhecimento. Tudo isso vai ajudando a gente a identificar algumas crenças, sejam limitantes ou crenças de vida de forma geral,
que está te prendendo em relacionamentos, em vícios, em situações que você sabe que no fundo você não quer mais estar nessas situações. E depois que você fizer tudo isso, você vai se impor de uma nova forma. Muitas vezes, quando a gente vai colocar um limite, isso pode ser assustador nesse primeiro momento e realmente soa até desconfortável. Quando a gente diz não para alguém, quando a gente resolve falar que algo nos incomoda, tudo isso parece assustador e você precisa sustentar esse limite. Mas depois que você consegue sustentar esse desconforto do não, você percebe que você se sente incrível, muito mais firme e principalmente poderosa, porque você conseguiu impor respeito e a sua própria opinião. Isso é um adendo, tá, gente? Impor a própria opinião respeitando o outro, tá? Não é você ser uma pessoa intransigente. Claro que todos nós temos a nossa opinião, mas nem sempre o que a gente fala é a verdade verdadeira. Eu tô falando em situações em que pessoas querem de alguma forma te controlar ou querem que você faça algo que elas querem, e você sabe que você não é obrigada a fazer, que você não é obrigada a aceitar determinado comportamento do outro ou opinião do outro, e você consegue impor um limite, cortar o mal pela raiz e sustentar o desconforto de ter colocado aquele limite. A terceira dica é: alto amor é presença. Tire momentos no seu dia, na sua semana, para você cultivar o autorrespeito, para você se ouvir, para você celebrar as suas pequenas conquistas, para você observar os hábitos novos que você está implantando na sua vida e você está conseguindo sustentar esses hábitos. É você fazer um treino de musculação, você fazer algum esporte, uma caminhada no parque, uma corrida, fazer a técnica da autoescrita para você trabalhar as suas emoções, perceber o que é que está vindo na tua mente, nesses pensamentos, praticar meditação, praticar yoga e todos aqueles hábitos que a gente sabe que faz bem pra gente. Então lembra que para você se amar, você precisa sustentar esse auto-amor todos os dias, seja com uma pequena coisinha. Se você não pode ir para academia todos os dias, você pode ir 3 vezes na semana e nos outros dias você pode fazer 15 minutos de yoga online dentro da sua própria casa. Você pode simplesmente acordar e durante 5 minutos fechar os olhos e entrar em posição de meditação antes de iniciar o seu dia, fazer uma oração, fazer uma... Como é que chama a palavra? Fazer afirmações diárias. Tudo isso ajuda você a sustentar esse amor próprio no seu dia a dia, e eu tenho certeza que ao longo desse período que você vai sustentando essas práticas, você vai começando a se sentir cada vez melhor com você mesma. É muito importante, gente, que você crie esse hábito de falar consigo mesma, que você escute o seu corpo, que você perceba os pensamentos que vêm. Eu sempre bato muito nessa tecla dos pensamentos, porque a nossa mente ela pode elevar a nossa vida, elevar as nossas emoções, como ela pode destruir a nossa vida, as nossas emoções e tudo aquilo que a gente escolhe fazer. Então é muito importante que durante esse período, esse processo de autoconhecimento, você comece a perceber esses pensamentos, tá? Percebe e tenta não se identificar, porque nem sempre o que a nossa mente coloca aqui dentro dessa cachola, nem sempre é verdade, nem sempre condiz com a realidade. Muitas vezes você acha que você não é inteligente, ou você, sei lá, é feio, enfim. Essa questão de beleza é muito relativa, né? Mas, enfim, você tem várias crenças negativas sobre você e muitas vezes as pessoas que estão lá fora, que te olham com outros olhos, com os olhos externos, elas nem acham isso de você. Mas você se coloca nesse lugar de achar que você é de determinado jeito. E às vezes você acaba se isolando ou se afastando de pessoas que gostam de você, que se importam com você por conta disso. E muitas vezes acaba também atraindo pessoas que vão reforçar essas suas crenças negativas sobre você. Por isso que é muito importante que a gente faça aquela faxina que eu falei no início, para que a gente comece a ir percebendo os nossos ciclos, os nossos pensamentos, os nossos hábitos, e a gente vá fazendo aos poucos, sustentando essa prática diária, fazendo essa faxina e fazendo a substituição de hábitos, de pessoas, enfim, batendo na tecla para vocês entenderem, tá bom, gente? E no fim, eu quero te dizer que talvez você não se ame completamente, mas você pode sim começar a se tratar com mais respeito. E isso já é um começo. Por isso, eu quero que hoje você escolha uma das formas de você praticar o auto-amor. Seja elogiando a si mesma,
seja cultivando o autorrespeito, seja descansando sem culpa, ou seja simplesmente agradecendo por estar aqui, por ter um corpo que se movimenta, uma mente que pensa, que pode criar imensas e diversas realidades. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, compartilha com alguma amiga, algum amigo que precisa ouvir isso. E me conta, em que momento da sua vida você tem se abandonado? Eu vou adorar te ler nos comentários. Obrigada por você estar aqui. Até a próxima.